Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, nossa saudação fraterna a você que nos acompanha aí de casa. Seja muito bem-vindo ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, boa noite, Lu, a nossa Luziane Bahia, que é evangelizadora, colaboradora da Mansão do Caminho, também do Centro Espírita Sem Fronteiras. E hoje, em seguida, ela vai apresentar aqui nosso querido Samuel, e depois nós apresentamos também a Marlene. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos contar aqui com as nossas intérpretes para Libras. Daqui a pouquinho vai entrar a Tainã, não é? Que ela teve um probleminha técnico. Tainã Tinunca, intérprete de Libras do GES, Grupo de Estudos Surdos Espíritas, e a Eliane Carvalho, que está conosco, já fazendo a interpretação, que é também do GES. Oi, Carlos, boa noite. Aproveito para apresentar o Carlos. Carlos é diretor da FEB, coordenador nacional da área de estudo do Espiritismo. Boa noite aos nossos queridos convidados, a Marlene, o Samuel, as nossas queridas intérpretes para Libras e a todos vocês que estão chegando, já uns nomezinhos conhecidos, que já vêm ao longo desses encontros. Hoje é o 10º encontro do nosso estudo acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, e vocês sabem o quanto vocês fazem parte desta construção. Vamos juntos nessa construção. E aproveito para apresentar o nosso Samuel Nunes Magalhães, colaborador da FEB e pesquisador de assuntos do Espiritismo. Boa noite, Samuel, seja muito bem-vindo. Boa noite, Luziane, os companheiros aí, a Marlene, o Capete, as meninas do Libras aí, e boa noite a todos aqueles que acompanham esse trabalho, desejando desde já que Jesus nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Bom, nossa convidada também de hoje é Marlene Gonçalves, já esteve conosco, é facilitadora de grupos de estudo do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, também do estudo aprofundado da doutrina espírita, membro da equipe do departamento da área de estudo da USE de Ribeirão Preto e também da União das Sociedades Espíritas Estadual. Muito bem-vinda, Marlene, uma boa noite. Boa noite, Luziane, Samuel, Carlos e Eliana. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos vocês aí que nos ouvem, nos veem. Todos nós aí juntos nessa luta em comum aí por um aprendizado contínuo, né? Nessa doutrina maravilhosa aí que nos proporciona. Muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Uma grande alegria tê-los conosco também, Marlene. Nós gostaríamos de agradecer ao GES, que é o Grupo de Estudos Surdos Espíritas, pela parceria na interpretação do nosso estudo para Libras. E também tem os nossos parceiros, que fazem a transmissão simultânea, a Federação Espírita do Distrito Federal, a Web Rádio Fraternidade, a Casa Espírita Searas de Luz, TV Ediluz, TV CECAL, Espiritismo.net, IDEAC, GECAL e Sistema Deus Conosco de Comunicação. Hoje nós vamos dar seguimento ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, abordando o tópico Instruções dos Espíritos, justamente sobre a nova era, que é o capítulo 1, nos itens de 9 a 11, e tem uma nota também que nós vamos examinar juntos aqui. E já vamos começar aqui para o Samuel. A primeira mensagem que Kardec coloca é de um espírito israelita, uma síntese das contribuições de Moisés, do Cristo e do Espiritismo, em que ele afirma: o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Samuel, poderia comentar para nós esse trecho, por gentileza? Microfone fechado, Samuel. Pronto. Essa mensagem
do espírito israelita, ele vem fazer esses comentários em torno dessas contribuições anteriores ao espiritismo, e vem nos dizer aí nessa frase que consideramos lapidar, que o Carlos acabou de ler, que o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. E nos fala muito de perto dos objetivos do espiritismo, a que se propõe a doutrina espírita, como a terceira revelação. Em muitos momentos, os espíritos e Allan Kardec fazem essa referência. É claro que o espiritismo tem essa função primordial de aprimorar moralmente a humanidade. Em determinado momento, Allan Kardec e os espíritos comentam que a ciência, afastada das questões morais, a ciência materialista, havia propiciado à humanidade de então o conforto material, o conforto das invenções que a ciência havia alcançado, e que estava faltando exatamente esse avanço moral e espiritual. Então, chegado o momento, porque nós estamos aí no limiar dessa nova era, na qual entramos aí há mais de 100 anos, o espiritismo tem essa função de modificar os costumes pela modificação das criaturas humanas, pela educação espiritual. Então, essa frase vem nos dizer que a doutrina espírita tem, de fato, esse aspecto de condução da humanidade a essa nova era. Ou seja, sempre que nós nos debruçarmos sobre o ensino espírita, devemos buscar compreender o que nos propõe para esse processo de espiritualização aí em obediência à lei do progresso. Então, essa alavanca que Deus se serve, quer dizer, é a nova revelação. Assim como ele se serviu anteriormente lá em Moisés, falando do Ocidente, e depois o próprio Cristo esteve na Terra para trazer a sua mensagem, o Espiritismo vem explicar o que Jesus nos diz, vem ampliar o conhecimento, aquilo que ele não falou antes, mas para que nós avancemos. Não é uma questão meramente intelectual, ela tem que ser colocada no nosso dia a dia. Excelente, Samuel. Esse trechinho que a gente está estudando hoje, que é Instruções dos Espíritos, intitulado A Nova Era, esse trecho é composto de 3 itens. O item 9, que é desse espírito israelita, que traz o conteúdo para a gente. O item 10, que é um conteúdo apresentado pelo Fenelon. E o item 11, que é Erasto, discípulo de Paulo. Só uma curiosidade, nesse primeiro item 9, existe uma anotação lá na Revista Espírita de março de 1861, onde Kardec recebeu do médium que foi responsável por transmitir essa mensagem do espírito israelita, uma pergunta. O médium, ele seria voltado para as vertentes de Moisés, mas não para as vertentes crísticas. Ele achava que as comunicações vinham em nome do Cristo e poderia ser alguma forma viciada dos médiuns, que traziam a tradição cristã ou que se apresentavam na crença cristã. E aí ele faz uma pergunta ao seu mentor, que é esse espírito israelita, que aqui está a resposta nessas Instruções dos Espíritos. Que por que Jesus? Se não seria uma influência a partir destes médiuns? E aí vem esse trecho lindíssimo que o Samuel começou a comentar e que a gente vai dando aqui a continuidade no estudo, fazendo agora a pergunta para Marlene, mas lembrando a todos vocês que estão aqui conosco que as perguntas, os comentários são muito bem-vindos. Marlene, afirma o espírito israelita, ainda nessa mensagem, continuando. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Que ideias e que lutas seriam essas? E hoje, tais ideias já se encontram plenamente desenvolvidas, Marlene? Essas ideias, Diane, são as ideias morais,
são justamente aquelas que o germe já estava presente desde a época de Moisés, ali pelos mandamentos de Deus, trazidos por Moisés. E que com a vinda de Jesus, essas ideias parecem que adquiriram aquele brilho maior, né? Foram mostradas, né? Se expandiram. E que o Espiritismo veio desenhar para que a gente pudesse compreender melhor. Então, essas ideias, na verdade, referem-se à lei de Deus, aquela que é, como disse Kardec, lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 614, que é aquela que é a única necessária felicidade do homem, que indica o que devemos ou não fazer, né? E essas ideias, então, por que elas não se efetuam sem lutas, né, na segunda parte aí da questão? Eu vejo essa luta em dois sentidos. Primeiro, a gente tem que entender que, justamente, o que nos impede de seguir essas ideias, que, de uma certa maneira, já estão tão difundidas, tão divulgadas, né? O que nos impede da gente seguir, né, é justamente são as nossas imperfeições, né? É o orgulho, o egoísmo. A gente, muitas vezes, já tem esse caminho apontado. Saber que é esse o caminho não significa que a gente já imediatamente já está seguindo, né? É uma luta conosco mesmo, né? Com as nossas imperfeições, com os nossos vícios, para que a gente possa superar isso. Acho que essa é uma grande luta. Mas ele faz referência também a um outro sentido, né, uma outra luta, que é a necessidade dessas ideias se expandirem e chegarem a todos os espíritos, né, de forma que essa chave da vida futura possa ser conhecida por todos. Então, a mensagem fala de abalos e discussões para atrair o interesse de todos para essas ideias, e assim para que todos sejam tocados com essa beleza e santidade aí dos espíritos, né? E aí a gente vai entendendo que nenhuma mudança vem sem um esforço de cada um, sem uma crise, sem uma reflexão, né? Não é dado, não é a gente tem o trabalho que a gente precisa fazer para realmente haver esse desenvolvimento. E aí você me pergunta se essas ideias já estão plenamente desenvolvidas, né? Eu penso que nós já temos elementos suficientes para começar essa mudança, né? Nós já temos esse alerta, esse chamamento, os recursos para que a gente faça essa transformação. Isso já está aí. Com certeza, a gente vai ter muito ainda a aprender, mas se a gente olha para trás, o nosso mundo já melhorou muito, se a gente olha aí séculos, né, mesmo décadas atrás. E aí parece que agora a gente já recebeu tantas orientações, tantas revelações, a gente precisa agora agir, pensar, caminhar na direção dessa verdadeira transformação, colocar essas ideias em práticas, vivenciar essas ideias que foram trazidas. Muito interessante, Marlene, essa questão da luta interna e da luta externa, né, que você colocou. A gente trabalha nos dois campos e fica aqui para a nossa reflexão. Qual é a luta mais difícil? Normalmente, a luta mais difícil é a interna, não é? Porque brigar com os outros até é fácil. A grande dificuldade é vencer as nossas tendências negativas, né? Aquilo que a gente ainda traz e que, às vezes, nos domina nas circunstâncias, não é, da vida. Mas, Samuel, você, dentro dessa mensagem, tem algum outro aspecto que te chamou a atenção, você gostaria de destacar, de comentar? Fechado o microfone, Samuel. Esqueço. A mensagem dá ensejo a muitas reflexões, e aproveitando o que a Luziane iniciou, já que essa mensagem ela está na Revista Espírita, de 1861, onde ele fala sobre a lei do Cristo, e esse espírito é como na verdade, um médium, que é o senhor R, na verdade, mais à frente, em outro momento, a gente fica sabendo que o nome dele era Rodolfo, e que esse espírito israelita se chama Mardoquê, que, na verdade, era avô dele, né? Então, ele vem explicar que há esse encadeamento e que não há motivos para, digamos assim, se pensar que Moisés ou Jesus seriam menos que o Espiritismo, todos eles têm sua função em sua época, embora o Cristo seja, de fato, aquele que coordena todo esse trabalho. E sobre esse aspecto do Espiritismo ter esse papel preponderante, lembramos aqui, digamos assim, do lema, que nós poderíamos dizer assim, a flama do Espiritismo, que é o fora da caridade não há salvação. E que, em determinado momento,
Os Espíritos vão nos dizer, está no Evangelho segundo o Espiritismo até, que essa bandeira da caridade, ela é a mesma em todos os mundos, não é só na Terra. É a mesma bandeira do processo evolutivo. Então, o Espiritismo, com essa bandeira, ele vem trazer para nós, digamos assim, vem consolidar esse seu papel realmente dessa alavanca, de mudar as ideias. E nesse campo das mudanças das ideias, nós sabemos que o ser humano tem uma dificuldade muito grande para aceitar as mudanças ou para seguir as mudanças, fazer as mudanças. Nós temos uma tendência à inércia ainda pela nossa natureza. Então, tomando por base aí a sociedade e não os indivíduos, as ideias para ganharem movimento, se estabelecerem, elas carecem de um tempo de maturação. Daí essa luta ser tão grande. Por exemplo, recordo agora que, ao fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo conheceu aí os direitos humanos, né? O que foi dito sobre os direitos humanos que seriam. Mas ainda não foi implementado, mas está nas constituições dos países, mas não se colocou em prática ainda por conta desse egoísmo que a Marlene acabou por falar. Mas nós já estamos vendo isso, por exemplo. Hoje há uma preocupação maior com a questão ambiental. E isso não é só por parte dos espíritas, que já tenha essa consciência, mas de todo o povo, essa geração nova, ela está tendo uma preocupação muito grande com as questões ambientais. O direito das minorias, o direito das mulheres, que foi relegado a tanto... Todas essas lutas, elas estão nesse bojo, porque elas fazem parte da questão moral. O conflito externo, ele não existe sem um conflito interno. Na verdade, o conflito externo que nós estabelecemos, ele vem daquela questão interior que não está solucionada. Mas nós já estamos vendo o mundo diferente, em que os espaços estão sendo melhor distribuídos entre as pessoas. E esse é o processo evolutivo. E o Espiritismo vem colaborar com isso, porque em todos os momentos ele vem nos falando do direito de cada um e do dever de cada um. E onde acaba o meu direito? Quando eu ameaço o direito dos outros. Quer dizer, essa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo é extraordinária para que nós estabeleçamos isso. Mas o que eu teria mesmo, além disso, a frisar é que quem veio trazer essa mensagem é um espírito de origem israelita para aclarar aqueles que tivessem alguma dúvida nesse campo, para mostrar essa universalidade do espiritismo, que não tem bandeira e nem se impõe. As pessoas precisam aceitá-lo porque a razão deles venha a aprovar. É muito interessante ter vindo desse espírito israelita, né, lá na França. A mensagem é maravilhosa. Perfeito, Samuel. Ingarde, às 21h46, diz para a gente ter coragem em fazer transformação em si mesmo, começar sempre com humildade. E a humildade é o primeiro degrau das bem-aventuranças, fazendo esse convite para que a gente preste atenção nesse mundo íntimo. E como a Marlene e o Samuel muito bem destacaram, são as nossas lutas, as lutas interiores, e essas que são as reais e que precisamos vencer. Nós vamos passar para o próximo item, mas lembrando aqui os comentários, as perguntas que vocês podem compartilhar conosco. Mas ainda nesse item 9, eu só gostaria de compartilhar um trechinho, só porque é muito especial, e o Samuel destacou tanto, é um espírito israelita, né? E olha o que ele diz a respeito do Cristo. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum.
de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo, como a gente aqui já comentou, é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Lindo trecho trazendo Jesus e essa toda iniciativa de amor na humanidade. Marlene, a segunda mensagem, ela já é do Espírito Fenelon. E aí, no iniciozinho dessa mensagem, a gente encontra uma afirmação. O Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta nas próprias leis da natureza. Você explica para a gente, por favor? Nessa mensagem, Fenelon começa dizendo que Deus permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas, e que isso aconteceu devido à vinda de Jesus à Terra, as lições que Jesus trouxe. Mas que depois as trevas voltaram, e que nós, né, a humanidade, ficou alternando entre a verdade e a obscuridade, por conta justamente das nossas imperfeições, das nossas dificuldades todas, né? E foi aí, então, que os espíritos, né, aqueles que não mais se encontravam encarnados na Terra, se puseram a falar e nos advertir e trazer as mensagens, surgiu então o Espiritismo. Então a gente entende que não foi por acaso que o Espiritismo apareceu, é uma programação da espiritualidade. O próprio Jesus já havia prometido um Consolador que viria para esclarecer tudo aquilo que estava ainda incompreendido. E aí o Fenelon diz, então, que o Espiritismo vem, né, e ele se assenta nas próprias leis da natureza. Bom, o que ele está querendo dizer com isso? O que são as leis da natureza? A gente já conversou bastante, né, sobre isso em outro dia aí. As leis são a própria manifestação de Deus, é assim que ele se manifesta por meio das suas leis. E aí a gente viu na semana passada, quando a gente falou de aliança entre ciência e religião, que uma cuida aí das leis do mundo material e a outra das leis do aspecto moral, mas que essas leis têm o mesmo princípio, Deus, né? E o Espiritismo, ele nos dá elementos para que a gente possa entender essa lei de Deus, que, aliás, já está na nossa consciência, né? Mas que, por conta das nossas imperfeições, a gente meio que relega, né? Essa impressão, essa intuição aí que a gente tem da lei de Deus, mas que a gente o tempo todo foi recebendo aí lembretes, né, por esses missionários todos que vieram, por todas essas revelações. Mas quanta dificuldade nós ainda temos para apreender isso, né? E aí o Espiritismo apareceu no momento que a ciência já ganhava um espaço imenso aqui na Terra. Né? Os homens já estavam buscando entender os fenômenos a partir mais dos experimentos e não mais em cima de crenças inexplicáveis, né? De experimentos que mostravam aí de maneira racional, filosófica, esses fenômenos que estavam acontecendo. E aí trazendo a importância da fé raciocinada. O Espiritismo mostrou aí de maneira clara qual é o caminho que a gente pode percorrer para se aproximar de Deus. E daí essa afirmação de que o Espiritismo, tendo como base, né, as leis da natureza, é de ordem divina. E aí ele diz ainda que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Aí o Espiritismo nos oferece essa oportunidade. Entendendo e seguindo as leis de Deus, estamos nos aproximando dele. Excelente, Marlene. Nós vemos aqui que estão nos acompanhando, Luziane, de vários lugares do Brasil, não é? De norte a sul do país. Temos também gente dos Estados Unidos, da Argentina. Muito bem-vindos. E olha aí, se tiverem perguntas, podem colocar. Vou fazer um comentário com vocês. Não pense que a sua pergunta é boba. Às vezes a gente tem uma pergunta e diz, eu não vou fazer não, essa pergunta é muito boba. E de repente a pergunta ajuda alguém a entender coisas que a pessoa nem tinha pensado ainda, não estava atenta para aquilo, não tinha lhe ocorrido. Então, nesse tipo de estudo não tem pergunta boba, viu? Toda pergunta ela é muito útil. Então, se tiver alguma pergunta para fazer, não guarde para você não, compartilhe com os companheiros, com as pessoas e apresenta aí que a pergunta vai ser muito bem-vinda. Samuel e Marlene também, se quiserem comentar, viu, depois que o outro comentou, fiquem à vontade também para agregar, não é? De repente, algum comentário que tiverem, senão a gente vai seguindo aqui. Samuel, nessa mensagem também nos diz Fenelon, como sabeis, cristãos,
O coração e o amor têm de andar unidos à ciência. Voltai ao Mestre que vos quer salvar. Aí a gente pediria para comentar, Samuel, e algum outro aspecto também daí, pode ficar à vontade, tá? Bom, é exatamente nessa mensagem de Fenelon que ele faz o comentário de que a ciência havia propiciado esse bem-estar material, mas que muitas coisas haviam sido realizadas à custa de questões morais que haviam sido deixadas à margem. E isso certamente levaria a humanidade a um caminho de sofrimento, porque é da lei que cada um receba segundo as suas obras. Então, nessa hora, o Fenelon vem nos dizer aí que nós, que somos cristãos, que será toda a Terra um dia, porque o Cristo é o nosso governador planetário, ele vem nos dizer que precisamos aliar à ciência o coração, o amor. E a essa ciência aqui, nós fazemos até o comparativo com o cérebro, com a razão. Aliar cérebro e coração aí com essa questão do amor, para que as nossas descobertas, elas não só nos tragam conforto material, mas que nos tragam um progresso espiritual, nos mostrando que realmente Deus existe. Eu lembro aqui de Einstein, quando ele enuncia a teoria da relatividade, que só 2 ou 3 pessoas no mundo tiveram condições de compreender, quando ele diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, para nos dizer que, na verdade, o que existe é energia, né? E André Luiz, no livro Nosso Lar, na primeira obra de André Luiz desta coleção, ele vem nos dizer que a matéria nada mais é do que energia congelada. Ou seja, é a mesma teoria da relatividade de Einstein. Então, ele alia as duas coisas. E vai nos dizer, Emmanuel, nesse prefácio dessas obras, que o homem de ciência, mesmo sem o saber, está trabalhando em favor do espírito. Mas nós precisamos adquirir essa consciência e não fazermos como sonâmbulos, ou mesmo como se estivesse totalmente alheiados, mas fazermos porque nós entendemos. Por isso os Espíritos nos dizem: crede em Deus, mas sabeis porque nele crê. Ou seja, é essa consciência que o Espiritismo vem nos trazer. Então, é preciso aliar as questões da razão, do cérebro, às questões do amor, para que nós tenhamos equilíbrio. E aí, nessa hora, me vem a lembrança, porque Sócrates já nos dizia em um dos seus diálogos, aliás, no mito da parelha alada, em que ele compara aí essas parelhas aladas como sendo as asas de ascensão do espírito humano, e que precisava ter alegria, que é entre o saber e o sentir. E que Emmanuel vem nos dizer em uma mensagem pelo Chico que o amor e a sabedoria são as 2 asas que haverão de conduzir o homem para Deus, repetindo o que nós encontramos lá na parelha alada com outras palavras. E é o que Fenelon nos diz. É preciso que nós aliemos a ciência, ou seja, a mente, a razão, o coração e o amor, para que nós tenhamos esse equilíbrio, para que nós possamos realizar. E o Espiritismo, sendo essa coisa de ordem divina, que foi comentada aí também pela Marlene, vem falar da nossa responsabilidade. Nós recebemos uma bênção imensa que nós temos em mãos, né? E nós devemos trabalhar por nós, travar o bom combate, como nos dizia Paulo de Tarso, nos diz Paulo de Tarso em uma de suas cartas. Travando esse bom combate, nós vamos alcançar essa realização, porque a nova era está às portas. Se nós vamos estar nela ou não, depende do nosso esforço, porque a cada um é dado conforme a
suas próprias obras, o seu próprio esforço. E estas sinalizações, Samuel, que você nos traz, elas vão sendo destacadas dentro da mensagem de Fenelon, que está inserida nessas instruções dos Espíritos, cujo título é a Nova Era. Então, a gente vai percebendo na sua fala, né, de Marlene, que vai nos conduzindo nessas reflexões, esses fatores importantes para a construção da nova era, para este instante que estamos vivendo, para tudo isso que está se avizinhando e chegando tão perto de nós. E é muito especial ouvir tudo isso. A Selva Braseiro, que está sempre com a gente aqui, né, às 22 horas, ela colocou assim: entre o cérebro e o coração tem o espaço de um palmo só. E como é difícil percorrê-lo. Bem o que Samuel estava falando dessa necessidade da conciliação e de prestar atenção nesses dois fatores. Ainda na mensagem de Fenelon, a gente encontra também: voltai ao Mestre que vos quer salvar. Esse convite da gente voltar ao Cristo, da gente fazer esse caminho. E nessa perspectiva, Marlene, é que no último parágrafo da mensagem de Fenelon, ele afirma: a revolução que se apresta é antes moral do que material. Você pode explicar para a gente, por favor? Diz respeito justamente a isso que a gente está comentando agora, né? A humanidade está caminhando aí passos largos do ponto de vista material, né? Que desenvolvimento enorme, né? Intelectual, científico, tecnológico que nós estamos vendo, né? Há tão pouco tempo a gente não tinha nada disso, né? Celular, computador, internet, isso é muito recente. Mas é como o Samuel acabou de alertar, e a gente sabe que o progresso se faz com essas duas forças, da inteligência e a moral, que precisam se equilibrar. Lá na questão 780, no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, né? E ele traz essa ideia de que o progresso moral ele é consequência do intelectual. Pois, por que consequência? Porque é pelo progresso intelectual que a gente consegue compreender, discernir o bem do mal, né? Para que eu possa fazer uma escolha, então, melhor, adequada, e aí vou me desenvolvendo o livre-arbítrio. E aí, nessa mesma questão, o Kardec faz aquela pergunta tão interessante sobre por que, então, que a gente tem povos esclarecidos, mas que se mostram tão pervertidos moralmente, né? E aí os espíritos trazem essa resposta dizendo que o progresso completo, que é o que a gente tem que atingir, tem que ser percorrido passo a passo, até então que finalmente o senso moral seja desenvolvido e aí a gente possa usar a inteligência para o bem, né? A gente para de usar a inteligência para o mal. E é um pouco o que Fenelon traz a mensagem, porque ele diz claramente, né? O vosso mundo se perdia. Ele diz aí nessa mensagem, destacando essa problemática da ênfase do lado, né, científico, intelectual, e o pouco peso que a gente está dedicando para o lado moral. E aí Kardec também, é a mesma fala que, na verdade, Samuel já trouxe aqui, lá no capítulo 18, ele fala, né, que os homens, mediante a inteligência, chegaram a resultados jamais vistos no que se diz respeito às ciências, à arte, ao bem-estar material. Resta ainda um imenso progresso a realizar, que é o fazer reinar entre eles a caridade, foi o que ele trouxe aí, a fraternidade, a solidariedade, para assegurar-lhes o bem-estar moral. Então, nós estamos sendo alertados de inúmeras maneiras aí que o aspecto moral também precisa se desenvolver e que nós já temos recursos para isso, nesse momento, né? Então, essa nova era está chegando porque nós já temos todos esses alertas aí. É chegada a hora, então, do nosso planeta, da gente elevar esse aspecto moral. Por isso ele diz, né, que essa revolução que se prepara no momento é antes moral do que material, porque é o momento aí. E tem uma parte linda nesse fim da mensagem, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, é que ele faz meio que um alerta para todos nós, porque ele diz que todos nós temos um papel fundamental nessa revolução, ainda que cada um de nós seja como um grão de areia, né? Mas ele nos chama a todos de apóstolos da paz universal, dizendo que a gente tem que olhar para frente, marchar, afirmando que a lei dos mundos é a lei do progresso. Então, a gente precisa fazer a nossa parte aí, como realmente apóstolos dessa paz universal. Quer comentar, Samuel? Eu ainda gostaria de fazer uma observação, ainda dentro dessa mensagem do Fenelon, que na sequência
ele vem nos dizer que os grandes espíritos, né, os mensageiros divinos, eles têm soprado a fé em meio a todos nós. E em outros momentos do trabalho de Allan Kardec, uma coisa que eu acho interessante é a mediunidade trabalhada no espiritismo, onde os espíritos vão dizer que a mediunidade ela foi assim distribuída largamente para que os espíritos pudessem trazer a verdade em todos os recantos, em todo o mundo, em todos os lugares. E trazendo essas verdades, pudesse, de fato, levar a humanidade ao ingresso nessa nova era. Então, uma coisa fundamental nesse processo do espiritismo, como essa alavanca para esse novo tempo, é exatamente a mediunidade com Jesus, a mediunidade elevada, porque ela favorece o intercâmbio do alto com nós aqui na Terra, conosco, trazendo-nos a verdade mais límpida possível. Então, isso é um aspecto fundamental que não podemos deixar de reconhecer e que o Espiritismo precisa continuar tendo esses veículos, apesar do muito que já recebemos, é como se fosse a seiva que desce sempre para alimentar o que já está aqui. Então, é um aspecto fundamental do Espiritismo, porque através da mediunidade é que nós tomamos conhecimento e iremos continuar. E isso os Espíritos fazem referência em mais de um momento. Lembrando que essa questão da nova era, quando nós vamos para a obra inaugural do Espiritismo, ou seja, o Livro dos Espíritos, já nos prolegômenos, Allan Kardec vai nos falar dessa nova era, que os espíritos não se cansavam de dizer que os tempos haviam chegado. Então, já estava lá, desde o início ali da primeira obra de Allan Kardec, já se falando, não foi no desenvolvimento do trabalho dele, mas no nascedouro que o Espiritismo tinha vindo com essa função. Excelente, Samuel. E, de fato, o Espiritismo vem não só para nos conscientizar da existência, né, dessa transformação para a nova era, como nos dar condições de estar preparados, né, conforme vocês já comentaram. Aqui, ainda dessa mensagem de Fenelon, tem dois aspectos que eu gostaria de destacar para vocês comentarem. Um deles é o reino do Cristo. Há passados que são 18 séculos e, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Gente, por que depois de tudo isso, o reino do Cristo não se apresentou ainda junto de nós? Provavelmente porque ele não vai chegar, porque não é de fora para dentro, né? O reino de Deus é de dentro para fora. É uma transformação interna, por isso que eu disse que a gente ainda vai ter muito trabalho, muito esforço para fazer, né? É muito interessante essa ideia que a gente tem de que o reino é algo que está dado, que está pronto, que a gente vai entrar naquele reino, né? Mas fica muito claro, quando a gente vai estudando aí, que o processo é diferente. Por isso que aquela luta conosco mesmo, né? Esse reino de Deus vai ser de dentro para fora, à medida em que eu for entendendo, que eu for me apropriando, que eu for me transformando, que eu for agindo diferente, que eu for sentindo e trazendo aquela paz para mim, para todos à minha volta, finalmente o reino vai estar lá. Então, é de dentro para fora, é outro movimento. E aí nós estamos nesse processo, né? Eu não vou dizer que ninguém já desenvolveu isso. Estamos nesse processo, como eu disse antes, acho que hoje, mais do que alguns séculos atrás, mais pessoas caminharam, mais de nós conseguimos entender um pouco mais, né? Mas ainda temos um caminho pela frente aí para a gente percorrer. Né? E depende de todos nós, né? Isso é verdade. Nós andamos claudicando na prática do bem. Se nós, Emmanuel nos chama a atenção para isso, se a humanidade houvesse de fato escutado Jesus, seguido os seus ensinamentos, nós já estaríamos há bastante tempo nesse mundo de regeneração. Mas o homem modificou a mensagem de Jesus
adulterou a mensagem do Cristo, conformou-a às questões interiores pouco elevadas, e nós tivemos a Idade Média, conhecida como a Idade Negra da humanidade, em que até pensar era proibido. Então, foi preciso que a ciência avançasse para ir libertando o homem dessas peias que foram criadas. Então, nós tivemos um prejuízo aí, pelo menos de 1000 anos, com essas ideias. Estamos falando aí de humanidade, não de individualidades, mas como um corpo coletivo. E isso nos atrasou esse processo. É por isso que Fenelon vai nos dizer aqui, passado que são 18 séculos, ou seja, já deviam estar lá. E como nós não fomos, e há uma lei, e essa lei é um determinismo, que é a lei do progresso, o único determinismo que paira e pesa sobre nós é a evolução. Querendo ou não, nós vamos realizar esse progresso, nos garante Jesus. Seremos forçados a isso um dia. E como seres coletivos, os espíritos nos esclarece, nós vamos encontrar, por exemplo, na Gênesis, quando ele fala dos tempos que são chegados, e da geração nova, que há um programa de evolução para o globo. E chegou o momento em que não se pode mais adiar. Então, nós estamos entrando nesse processo, digamos assim, a fórceps. Nós estamos sendo retirados das sombras, a fórceps, porque nós não quisemos fazer isso pela nossa própria vontade. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, ele vem lançar nova luz, que é o Espiritismo. Mas, independente de aceitarmos ou não, como fizemos já à época do Cristo, o progresso vai se realizar. E aqueles que não conseguirem realizar serão levados para mundos compatíveis com a sua natureza ainda inferior, e só aqui os justos herdarão a terra. Então, nós não estamos no momento que vamos escolher. Nós vamos ser escolhidos pelas nossas próprias ações. É por isso que Fenelon nos diz isso, porque nós já devíamos ter entrado nessa era voluntariamente. Como não quisemos, somos obrigados agora. Na verdade, o planeta está entrando. E quem não conseguir entrar nesse curso, seguir nesse curso, será alijado para mundos compatíveis com sua natureza, e a Terra seguirá no seu processo, porque essa é a determinação divina, a lei do progresso. Lu, se permitir, aqui na sequência do que o Samuel acabou de dizer, olha só qual é o convite que Fenelon vai fazer, não é? Cristãos, voltai para o Mestre, os que vos quer salvar. Então, ele não quer que a gente, seja levado para outro mundo. Ele deseja que a gente siga a onda nova, os parâmetros da nova era, não é? Que estão sendo apresentados. Ele diz voltai, quer dizer que nós deixamos. Não manda nem voltar, porque nós já tivemos... Exatamente. Dentro do que você estava comentando, né, Samuel? Ele diz assim, tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Então, o segredo está em amar, não em disputar, não em prevalecer no campo da matéria, não em enganar os outros, não em usar a justiça dos homens em favor próprio ou dos seus, protegidos, e assim vai. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente, dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não seres derribados. De que rajada ele está falando e qual é o risco de ser derribado aí? Pensando. Eu estou esperando a Marlene falar das rajadas. Que rajadas são essas? O azorrague da dor, das aflições, das dificuldades, das limitações, além também, muitas vezes, da facilidade que nos vai ser oferecida
porque o mundo está progredindo cientificamente, né? Então, muitos serão derribados, porque não teremos aprendido a lidar com quanto nós temos recebido. Vejamos, uma coisa, eu sempre penso que dia vai chegar, e talvez não tarde tanto, em que nós vamos trabalhar um expediente profissionalmente, e aquele vai ser suficiente para a nossa manutenção da família e tudo. Mas o tempo que nos sobra, não vamos gastar no ócio, ou, pior ainda, na satisfação das nossas imperfeições, mas no progresso, no estudo, em cuidar do planeta, em cuidar daqueles que precisam. Mas, se não tivermos ainda essa estatura, nós vamos ser derribados. Por quê? Pela facilidade que se nos oferece também. Então, esses azorragues, eles virão aí tanto por um lado como pelo outro. Por isso é preciso ouvirmos o que Jesus disse: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Esse cair é o derribar. Jesus nos avisa. Eu ia só acrescentar isso, que são as consequências, né, das nossas próprias ações, né? Porque essa dor vem da onde, né? Ela vem justamente daquilo que a gente fez, né, das nossas ações, das escolhas que a gente fez, e que a gente vai aprendendo, né, com esse sofrimento, com as consequências dessas escolhas, a gente vai entendendo e vai conseguindo se chegar, né, à lei de Deus mesmo. Acho que é bem nesse sentido. Tem aqui duas perguntas, Lu, que foram feitas. Deixa eu ver se eu localizo. Yara Argolo, às 22h01. Por que nos consideramos tão pequenos? E tem uma outra aqui que pergunta, deixa eu ver se eu acho também, que fala do São Bernardo. Aqui, olha, Ricardo Mendes, às 22h04. O que desejou dizer com São Bernardos modernos? Está bem aqui no último parágrafo, quando ele diz assim: assim, pois, que essas palavras somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício e vai seguindo, não é? Aí ele depois diz: apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhar e marchar para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Então, a perguntinha: por que nós ainda somos tão pequenos? E o que ele quis dizer com modernos São Bernardos? Acho que quando ele fala, né, que nós somos pequenos, acho que ele está chamando a atenção da gente, né? Para a gente tomar consciência mesmo das condições que a gente tem e das responsabilidades que a gente tem que ter. Muitas vezes a gente usa dessa desculpa: mas o que vai adiantar eu fazer isso? É tão pouquinho, vai ser uma gotinha, né, no oceano. E a gente acaba se acomodando e não faz, né, nada, porque a gente fica, assim, dentro dessa, que é uma desculpa, né, na verdade, porque ele deixa muito claro ali, que se não tivesse os grãos de areia, nós não teríamos as montanhas. Quer dizer, todo mundo tem um papel, todo mundo tem uma importância, né, nessa luta aí. E aí a gente precisa, quando a gente começa a se sentir pequeno, incapaz, a gente tem que lembrar que Jesus disse, né, vós sois luz, vós sois o sal da terra. Quer dizer, o tempo todo ele foi incentivando, mostrando que todos nós temos essa condição. Que essa história: eu sou muito pequena, não é bem por aí. Às vezes a gente fica num dilema, fala: poxa, mas uma hora é para não ser orgulhoso, outra hora é porque eu tenho que achar que eu tenho esse poder. A gente tem que achar esse equilíbrio mesmo, né? De que o que a gente é efetivamente, qual é a função que a gente tem, qual é o nosso papel. E aí, nessas lições, o tempo todo ele está pontuando e está mostrando. Aí a gente tem que se sentir fortalecido para dizer: eu vou fazer aquilo que eu dou conta, eu vou participar, eu vou, né, colaborar. E aí, claro, sempre, como tudo que a gente viu, sempre vai começar de dentro para fora, comigo mesmo, né? Antes de eu lutar para querer que os outros sejam melhores, eu vou ter que trabalhar comigo mesmo. E reconhecer que eu posso fazer parte desse mundo, né, dessa fraternidade toda que a gente vive. Acho que esse é o papel. Vamos prestar muita atenção quando a gente se achar incapaz de participar ou não, nesse sentido. Isso é interessante. Eu lembrava ainda, Carlos, aqui desse dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, da figura do Cristo, o lenho verde que se dobrava a tempestade para não
quebrar. Hoje o pessoal chama de resiliência, botaram um monte de nome aí, né? Mas, na verdade, é resistência a essas coisas, né? Porque elas virão, senão nós seremos derribados aí pelas aflições. E nessa questão do São Bernardo, eu lembrava aqui do seguinte, que São Bernardo ele foi encarregado de pregar na Segunda Cruzada. Por isso aqui também o texto fala, eu acho que ele fala em cruzada, né? Começou a nova cruzada, porque ele foi encarregado pelo Papa para pregar essa Segunda Cruzada, que não teve êxito, e ele foi considerado, assim, de certa forma, à época, culpado por isso, ele viveu na clausura ainda por 40 anos, até depois desencarnar. Então, nós não estamos sendo conduzidos a essa guerra, como está dito no texto aqui. Não é uma guerra, mas é uma tarefa, é um trabalho. É o que um Paulo de Tarso fez, um João Evangelista, e todos aqueles dos primeiros centros do cristianismo que se doaram na tarefa. Mas não é uma guerra em si, não precisamos temer isso aí. Na verdade, a guerra é contra nós mesmos, como já foi dito aqui várias vezes, que a luta é consigo próprio. Mas, como novos São Bernardos, nós somos chamados não para a guerra, mas para disseminar essa verdade que o Espiritismo nos traz. Eu penso que é nesse sentido também que Fênelon vem nos trazer essa lembrança do santo da Igreja Católica, São Bernardo. Carlos, só antes da gente passar para o outro item, só para a gente dar um retorno aqui para as perguntas que foram feitas, as participações estão ótimas. A Selva Braseiros 22:11 perguntou, quer dizer que o reino tem que se estabelecer dentro de cada um de nós, para que a Terra seja esse reino? E aí foi um comentário da Marlene, mas do Samuel também, a todo momento essa luta para essa construção do reino. O Espírito Joana de Ângeles diz assim, que é necessário esculpir na mente e no coração os ensinamentos de Jesus. E é exatamente esse nascedouro do reino dentro de nós. A Cacilda Dias, às 22:14, perguntou assim, o que acontecerá com os espíritos que não conseguirem evoluir moralmente? Irão reencarnar em outros mundos de expiação? O Samuel também comentou, quando estava falando ali do nosso comportamento, uma vez não aceitando esse movimento de transformação, não há agressões na lei, e sim aquela condição de estabelecer a adequação para aquele que está naquele estágio evolutivo, que não pertence ao estágio evolutivo, que vai seguir pela sua própria vontade. Então, Samuel explicou muito bem, que daí vai haver o direcionamento para outros mundos, ou até mesmo em regiões primitivas do nosso planeta, onde também isso é possível, para adequação desse fator evolutivo da condição pessoal. E também a Andréia e outros comentários aqui vastos, sugerindo a FEB que a gente faça o estudo da Gênese, do céu e inferno, e isso vai ser trazido oportunamente, com carinho, um retorno a respeito desses convites. Aqui, Lu, tem uma pergunta que já foi também respondida. A Larissa de Barros, às 22:06, disse assim, a regeneração é uma forma que a Terra passa para evoluirmos? Tem outras formas? Foi explicado, se nós não acompanhamos o ritmo, não é? Para entrar na regeneração, vamos seguir no ritmo da expiação, mas em outro mundo. Então, esse é o processo de evolução, não é? Que é regido no universo. Excelente. Sobre essa pergunta, se a gente vai fazer os estudos, faremos sim, da Gênese e do Céu e Inferno. Só não podemos garantir que seja no ano que vem, tá certo? Porque senão também é muito estudo ao mesmo tempo, e as pessoas que estão acompanhando já o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes querem acompanhar os outros dois e não encontram tempo. Então a gente vai colocando aqui, não é, devagarinho. Obrigado, Lu. Beleza. Faz a próxima, Samuel, você, Lu. Vamos lá. Já é o próximo comentário, a próxima pergunta para o Samuel, já é do último item, que pertence ao Espírito Erasto, discípulo de Paulo. E essa última mensagem, ele aborda sobre Santo Agostinho. E Samuel, o que é dito aí por Erasto a respeito deste filósofo de Hipona? A presença de Santo Agostinho aqui nessa mensagem de Erasto, até porque à época Santo Agostinho ele foi um dos espíritos da codificação, dos espíritos que trabalharam diretamente para que a doutrina espírita chegasse à Terra.
E quando ele estava encarnado, um dos pais da igreja, um espírito de larga hierarquia, mas ele estava contaminado pelas ideias da igreja, por alguns sinões da igreja onde ele estava inserido. Como é muito sabido já e conhecido da vida de Santo Agostinho, ele tinha uma vida irregular e depois converte ao cristianismo dentro da igreja. A sua mãe, a Santa Mônica, que o orientava, e ele tinha a crença na sobrevivência da alma. É tanto que na própria mensagem aqui nos lembra, como está lá no livro Confissões, de Santo Agostinho, que ele tinha a crença de que a mãe viria receber, ele iria estar com ele, ou seja, ele acreditava na sobrevivência da alma e nessa coisa, mas não tinha essa noção muito clara, mas era um espírito seguramente que havia conquistado um estofo moral considerável. E contando-se da época em que ele esteve encarnado, como Santo Agostinho, até quando surge o Espiritismo, se passou muito tempo. Então, o próprio Espírito aí andou e caminhou bastante nesse processo. É dizer, foram aí, eu acho, mais de 1000 anos, 1000 e tantos anos de Santo Agostinho, ele como Santo Agostinho, até a chegada do Espiritismo. Então, seguramente, à época de Allan Kardec, se havia questionamento. Por que Santo Agostinho está dizendo isso? Se as obras dele eram todas assim. Então, eles vêm dizer que ele é um dos maiores vulgarizadores, no sentido, é um dos maiores divulgadores do Espiritismo, porque ele é um dos espíritos da codificação e que progrediu nesse tempo todo, embora já tivesse esse estofo moral desenvolvido desde aquela época, mas desencarnado também, a alma tem outra consciência das coisas, recebe novas informações, mais lucidez, mais clareza. E é isso que Erasto vem nos dizer na sua mensagem acerca do conhecido bispo de Hipona, o Santo Agostinho, da Igreja Católica, uma alma muito adiantada, um espírito bastante adiantado e que colaborou com o espírito, integrou, na verdade, a equipe do Espírito de Verdade para trazer o espiritismo à Terra. Excelente, Samuel. E aí, Marlene, você poderia explicar a nota que Kardec faz sobre a mensagem de Erasto? Então, pegando o gancho, né, do Samuel, o Erasto está nos alertando e chamando a atenção para as mensagens de Santo Agostinho, e vamos lembrar, né, que tem pelo menos umas 9 no Evangelho, 5 no Livro dos Espíritos, e até uma das mensagens que a gente mais costuma ouvir, né, em referência a ele, é aquela do Conhece-te a ti mesmo, né, que ele dizia que faça o que eu fazia quando eu vivi na Terra, toda noite, uma mensagem muito bonita aí, que ele traz aí no Livro dos Espíritos aí. E aí, então, se ele coloca Santo Agostinho como um dos maiores divulgadores, por que Kardec faz esse alerta, coloca essa nota, né, tem esse cuidado? É porque algumas mensagens, algumas coisas que o Santo Agostinho escreveu no tempo que ele estava aqui na Terra, né, e que ficaram marcadas e muito importantes, né, como até o Samuel já colocou, há uma preocupação de Kardec das pessoas pensarem que aquilo que o Santo Agostinho produziu em vida na Terra tivesse, né, uma concordância absoluta com o Espiritismo. Então, surge essa preocupação de mostrar e dizer que aquilo que o Santo Agostinho disse naquele momento, como o Samuel falou, já há tantos e tanto tempo, nos anos 400, quer dizer, século V, olha quanto tempo antes, né? Claro que aquilo não poderia fazer sentido hoje. E aí, então, Kardec chama a atenção para que a gente reconheça e que entenda, né? Até na Revista Espírita, de 1866, ele traz um texto, Kardec comenta, dizendo que Santo Agostinho é respeitado, até mesmo por aqueles que nem compartilham das suas crenças, mas que tinha alguns erros manifestos, que se prendiam ao estado dos conhecimentos científicos do seu tempo, né? E, apesar disso, é universalmente considerado como um dos gênios. E aí, Kardec, nessa nota, ele fala com todas as letras, ele diz o seguinte: na Terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que ele possuía, mas, desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, né, depois que ele desencarnou ali, depois que ele viveu outras coisas,
ele pôde apreciar aquelas ideias mais judiciosamente. Ele vê com os olhos de espírito o que não via como homem. Então, liberta, a alma dele liberta, entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias vão lhe revelando o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Aí o Kardec fala, assim é que ele teve que abandonar a crença que ele alimentara nos espíritos íncubos e súcubos e o anátema que lançara contra os antípodas. Então, na verdade, ele está falando de algumas crenças que eram baseadas em lendas, né? Desde aquela época, que até hoje, em alguns lugares, ainda tem essa história de espíritos íncubos e súcubos, tem a ver com as lendas sobre demônios ligados à sexualidade, do masculino ou do feminino, que até hoje, em alguns cantos, né, do mundo, ainda aparecem, são lendas antigas aí, mitos, né? E também a ideia dessa teoria dos antípodas, foi interessante isso, porque na época existia essa teoria também de que o mundo, você tinha ali o mundo plano, na parte de baixo desse mundo existiam seres como monstros, num lugar inabitado, que as pessoas andavam de cabeça para baixo, que os rios corriam ao contrário, e havia uma preocupação da igreja em excomungar, tirar fora essas ideias, porque elas iam contra as ideias da virtude que a igreja pregava. Então, Kardec está usando dois elementos considerados conhecidos por todos, que o Santo Agostinho trazia, para mostrar que isso não passou a não fazer mais sentido, né? E ele faz um comentário interessante, Kardec, também na Revista Espírita, fazendo um comentário sobre obsessão, mostrando que, ele diz o seguinte, há certos gêneros de obsessão que não podem deixar dúvida quanto à qualidade dos espíritos que os produzem. São obsessões desse gênero que deram aso à fábula dos íncubos e súcubos, em que acreditava firmemente Santo Agostinho. Quer dizer, aquilo que Santo Agostinho, naquele momento, achava que eram demônios, ele passou a entender, porque depois, na espiritualidade, com a vivência ali, o conhecimento, né, dos processos de obsessão, das relações entre os espíritos, foi dando a entender o que é que ele acreditava serem demônios, e ele passa a entender que não é nada daquilo, que isso acontece de uma outra maneira, graças ao conhecimento que os espíritos estão trazendo aí, né? E aí, então, eu acho que é interessante, porque o Kardec traz que muitas dessas ideias, né, tinha algumas ideias errôneas, típicas daquela época, daquele momento, mas ele também já tinha uma essência da ideia de Deus, que ele tanto perseguiu, que estava presente, ele era um cristão, de fato, então ele teve muitas das escritas belíssimas, acabaram trazendo contribuições muito importantes. Aí o Kardec vai concluir a notinha dizendo o seguinte, o Santo Agostinho pôde, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito. Quer dizer, na base, aquela essência do cristianismo, da lei de Deus, da verdade, aquilo, a visão de Deus, ele manteve, tinha aquilo, né? E ele continuou proclamando na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos, né? E o mesmo também ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Então, a gente não vai esquecer que ele viveu ali nos anos 400, então, o que se tinha no mundo, todas aquelas discussões, né? E o salto e o esforço que ele, enquanto homem, também fez, né? No processo de aprender, de entender as coisas que se mostravam à frente, e como foi importante, enquanto espírito, todo o processo evolutivo, voltar como um dos codificadores e trazendo mensagens maravilhosas como essa para nos esclarecer, para que a gente não caísse esses erros que naquele momento, naquela época, ele acabou cometendo. Muito bem. Nós temos duas perguntas fora do tema, né, Lu? Que ficaram aqui pendentes. Agora, uma da Cristina Palitotti, 21:58. O Espiritismo seria o terceiro segredo de Fátima? E se for, por que a igreja não se reformula? Samuel, quer fazer um comentário breve sobre o assunto? Olha, seguramente não tem a ver com esse terceiro segredo de Fátima, até porque o Espiritismo não tem segredo, ele é muito claro, está muito lógico aí e colocado para todos nós entendermos e compreendermos, de modo que não vemos qualquer relação com essa questão do segredo de Fátima, aquele que ainda
não foi revelado, que deve ter muito a ver, nem sendo o caso aí, com a própria Igreja Católica. E ainda lembrando Santo Agostinho, devemos lembrar que a Igreja Católica só surge no século IV, né? Em finais do século IV. Até então não tínhamos Igreja Católica, que é exatamente quando vive ali Santo Agostinho, que já se afastava muito do cristianismo na sua pureza. Ela surge ali por volta do ano 383, 384, depois de Cristo, embora o seu início, os seus pródromos tenham surgido ali em 325, em um dos concílios acontecidos. Então a Igreja Católica desempenhou seu papel e prestou um grande serviço à humanidade. Mas nós estamos vivendo um novo tempo, precisamos tirar algumas amarras, e um deles é esse que não tem segredo. O Espiritismo não traz segredo. Há coisas ainda que não foram reveladas, porque não temos condições de compreender, mas na hora que a humanidade tiver, a espiritualidade vai trazendo essa informação. Então, o Espiritismo não tem uma relação com o ocultismo, a não ser porque, há algum tempo atrás, essas coisas só eram dadas a saber aos iniciados, aqueles que pertenciam às escolas herméticas. Eles tinham esse conhecimento e nem era com tanta clareza como nós temos. O Espiritismo veio quebrar esse lacre. Os espíritos vieram derribar outra vez as muralhas de Jericó e abrir as portas do mundo espiritual para que nós víssemos. Então, isso é sinal realmente da nova era, porque nós agora entramos na posse desse conhecimento. Isso é maravilhoso, mesmo que não consigamos aproveitar tudo, é maravilhoso, é extraordinário, é um fenômeno, né? O Espiritismo realmente é apaixonante, né? Mas não tem a ver com o segredo de Fátima, seguramente. Eu não conheço o segredo para dizer isso, mas conheço o Espiritismo e ele não tem segredo. Muito bem. Tem uma última pergunta, mas essa aqui eu acho que vou ter que responder, está dirigida à Federação Espírita Brasileira. Não é? Como é que a Federação Espírita considera a técnica de tratamento chamada apometria? Não considera. A FEB, ela trabalha com Kardec, com a orientação de Kardec, que está no Livro dos Médiuns, para a prática mediúnica. Então, se a gente quiser entender por que a FEB não adota nenhuma outra técnica fora da proposta de Kardec, é porque a FEB é espírita. Então, ela segue a orientação do espiritismo, e isso é muito claro no Livro dos Médiuns. E então nós não temos necessidade de técnicas que não estejam apoiadas efetivamente na proposta de Kardec, não é? Então, fica aí o agradecimento pelas perguntas de todos. Lu, é contigo aí. Agradecendo imensamente aos nossos queridos convidados, que com tanta clareza, tanta sensibilidade, trouxeram a mensagem da noite de hoje, desse estudo maravilhoso sobre a nova era, passeando por esses assuntos especiais e que nos convidaram profundamente ao coração. A nossa gratidão ao Samuel, a Marlene, ao Carlos, que divide conosco este momento, às queridas amigas, intérpretes para Libras, a equipe toda desse Evangelho segundo o Espiritismo, desse estudo que compõe esta equipe, que também está nos bastidores, a todos vocês que estiveram aqui, deixaram sua mensagem, mensagens especiais, com perguntas muito bem elaboradas, deixando aqui para nós a construção desse estudo. E a lembrança de que a gente continua também no Telegram. Se existirem dúvidas, a gente pode acessar o Telegram, que ao longo da conversa que no chat foi colocado, né? Tem aqui o trechinho t.me/estudo_ese_FebTV, que é o nosso Telegram, mas também a gente tem em podcast. Para aqueles que não puderam acessar aqui este programa em outra oportunidade, eles vão estar gravados, né? E a gente tem como ter acesso a essas mensagens, a esses estudos. E na próxima semana, daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo vai ser o 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Os 2 primeiros itens, a vida futura, a realeza de Jesus. Até lá, um abraço imenso e gratidão a todos vocês.
Até a semana que vem, gente. Até mais, gente. Um abraço. Abraço, Marlene. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente, e nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.